Bom dia a todas. Bom dia. Vamos então dar início a mais uma reunião da manhã do domingo, onde buscamos sempre, através dos ensinos aqui ministrados, a nossa melhora moral, a nossa melhora espiritual, aproveitando então essas energias, essa chuva boa que está acontecendo, mentalizar então agora a figura do Mestre, rogando a Ele então as suas bênçãos de paz, as suas bênçãos de luz, a cada um de nós que aqui estamos e aqueles que por alguma razão que não puderam estar, que eles sejam da mesma forma envolvidos no seu amor e na sua luz, que possamos nesta manhã, Senhor, agradecer por tudo que tem nos dado, agradecer pela nossa família, pelos nossos amigos, por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que nos dá, rogando sempre as suas bênçãos a cada um, a esta nossa humanidade ainda tão carente de amor, que possamos, Senhor Jesus, estarmos sempre imbuídos no propósito de viver a fraternidade como ensinaste no teu Evangelho, rogando sempre a espiritualidade amiga que nos abençoe, nos fortaleça nas nossas fraquezas, nas nossas quedas, para que possamos assim galgar um degrau a mais na nossa evolução. Mestre Jesus, se conosco, Mestre amigo, nos dando sempre a serenidade, o equilíbrio que tanto necessitamos. Envolva-nos sempre no seu manto de amor, de misericórdia. Permita ainda, Senhor, repetir a tua prece em agradecimento por tudo que tem nos dado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Mestre Jesus, queremos ainda nesse instante, Senhor, rogar o teu amparo ao nosso companheiro Ardenal, que fará a preleção da manhã, que ele tenha todo o suporte necessário, para que possa passar com tranquilidade aquilo que ele nos preparou. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. O primeiro livro da nossa Bíblia Sagrada, como nós sabemos, tem o nome de Gênesis. E o objetivo principal desse livro é nos contar como Deus criou todas as coisas e como foi o início, a origem dessa nossa humanidade. E nós vamos ver lá no primeiro capítulo de Gênesis uma descrição resumida de como Deus criou todas as coisas em 6 dias. Mas é claro que hoje nós sabemos, com a evolução da nossa ciência, que esses 6 dias foram, na verdade, 6 períodos. E esses períodos são chamados de eras, e cada era teve milhões de anos. Na verdade, vários ensinamentos que nós recebemos da providência divina no passado, e principalmente lá no Velho Testamento, são ensinamentos que chegaram para nós na forma de histórias, de historinhas, porque naquele momento do passado haviam ainda algumas coisas que eram muito complexas para o nosso entendimento. Ou seja, para essa nossa humanidade de hoje, milênios atrás, haviam ainda algumas coisas que eram muito complexas para o nosso entendimento, porque era necessário que o nosso entendimento evoluísse, era necessário que o nosso pensamento evoluísse, era necessário mesmo que a nossa ciência evoluísse, para que nós pudéssemos compreender algumas coisas. E como é que você explica uma coisa complexa para uma criança? Um dos métodos é você contar uma historinha. Como é que você explica para uma criança a forma de se gerar um filho? Normalmente você vai contar a história da cegonha. E a nossa humanidade passou por essa fase, onde nós recebemos vários ensinamentos na forma de historinhas. Mas nós sabemos que essas historinhas, elas sempre tiveram um fundo de verdade. No entanto,
o mais importante para nós, de imediato, nunca foi a história em si, e nem o fundo de verdade, mas sim o fundo moral, o conteúdo moral que essas historinhas traziam com elas. Então, por exemplo, o próprio Senhor Jesus nos trouxe alguns ensinamentos contando historinhas, que nós chamamos de parábolas. Só que nós sabemos com clareza que o mais importante nunca foi a parábola em si, mas o fundo moral, o conteúdo moral que essas parábolas, que essas historinhas carregavam com elas. E no caso do livro Gênesis, nós temos a mesma situação. Nós temos várias historinhas que têm um fundo de verdade, mas também tem um fundo moral. E quando nós lemos lá na Bíblia que Deus criou todas as coisas em 6 dias, essa história da criação também tem um fundo de verdade e um fundo moral. E o nosso tema de hoje, ele é justamente para falar do que vem após esses 6 dias, ou seja, o 7º dia, onde, segundo as Escrituras, Deus teria descansado. Será mesmo que Deus descansou no 7º dia? Será que nós entendemos o verdadeiro significado do 7º dia? Será que nós entendemos a real importância do 7º dia? Eu vou me atrever a dizer aqui que a maioria de nós cristãos, principalmente nós que moramos no Ocidente, não entendemos nem o verdadeiro significado, nem a real importância do 7º dia. Só que o 7º dia, ele tem um significado e uma importância prática em nossas vidas ainda hoje. Só que muitos de nós não sabemos como usar isso a nosso favor. Por quê? Porque nós não conhecemos. Por isso a nossa proposta hoje é de fazer uma reflexão sobre esse tema, o 7º dia. Então, conforme nós já dissemos, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no primeiro capítulo, nós temos uma descrição resumida de como Deus criou todas as coisas em 6 dias. Mas no segundo capítulo, logo no início, nos versículos de 1 a 3, nós vamos ter a seguinte narrativa: assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º toda a sua obra, descansou Deus no 7º dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Analisando essa passagem, nós podemos fazer um questionamento: por que o dia 7º ou o 7º dia foi mencionado nessa passagem? Por que a necessidade de mencionar que houve um 7º dia onde Deus não teria criado? Porque, afinal de contas, essa é uma história que fala de Gênesis, de criação, de trabalho, de ação. Deus criou todas as coisas em 6 dias, ponto. Acabou a história, porque nós já entendemos. Por que a necessidade de mencionar que houve um 7º dia? Porque é até uma questão lógica. Ora, se Deus criou todas as coisas em 6 dias, significa que após o 6º dia ele não criou. Se ele não criou, provavelmente ele descansou. Então a história deveria ter acabado ali. Deus criou todas as coisas em 6 dias, ponto. Nós já entendemos e a história acabou. Mas não. Quem narrou a história entendeu a necessidade de narrar a história contando um ciclo de 7 dias, onde Deus teria trabalhado 6 e teria descansado 1. Por quê? Porque numa história que fala de Gênesis, de trabalho, de criação, de ação, por que a necessidade de dizer que teve um dia a mais onde Deus não criou? Por que dizer que Deus descansou? Teve um dia em que Deus descansou, por quê? Para responder essa pergunta, nós vamos buscar a origem dessas escrituras. Então nós vamos ver lá que, segundo as tradições e segundo os historiadores que estudaram a história do povo hebreu, que estudaram a história dessas escrituras, nós vamos ver que são ensinamentos que foram sendo trazidos de geração em geração.
E nós vamos ver que tem uma explicação que diz que os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por um homem chamado, foram narrados, por um homem chamado Moisés. E quem era Moisés? Moisés era um profeta entre o povo hebreu. E o que significava ser um profeta? Essa explicação quem vai nos trazer é Allan Kardec, no capítulo 21, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Allan Kardec vai nos dizer da seguinte forma: o profeta é um enviado de Deus, que tem a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um profeta pode ter ou não ter o dom da presciência, ou seja, o dom de ver o futuro. Era assim que os judeus entendiam o significado de profeta ao tempo de Jesus. Então vejam que essa é uma explicação de Allan Kardec, mas percebam que para ele dar essa explicação ele tem que citar o povo judeu, ou os hebreus. Na verdade, nós vamos ver que Allan Kardec ele cita o povo judeu em vários momentos, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo e principalmente lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E Allan Kardec cita o povo judeu, o povo hebreu, para conseguir nos explicar alguns termos, para nos ajudar a entender um pouco da cultura daquele povo, para nos ajudar a entender como eles pensavam, ou seja, para nos ajudar a entender o contexto em que o Mestre Jesus viveu. Só que quando nós falamos de Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Novo Testamento, nós temos que nos lembrar do povo hebreu. Porque afinal de contas foram eles que receberam todos esses ensinamentos em primeiro lugar. Tudo o que tem na Bíblia, na nossa Bíblia cristã, foram os hebreus que receberam em primeiro lugar. E por que eles receberam em primeiro lugar? Nós até já explicamos aqui em outras oportunidades, mas vamos relembrar um trechinho para não ficar um elo perdido aí. Emmanuel nos explica que os hebreus receberam esses ensinamentos em primeiro lugar porque eles foram escolhidos por Deus, ou seja, foram escolhidos na verdade por Jesus. Por que eles foram escolhidos? Porque naquele momento, naquela época, milênios atrás, dentre todos os povos que habitavam o planeta Terra, o povo hebreu era o povo mais preparado espiritualmente para compreender as lições de amor do Cristo. Então o Mestre Jesus escolheu o povo hebreu, mas ele não apenas escolheu o povo hebreu, ele preparou o povo hebreu durante séculos, durante milênios até a sua chegada. Quanto mais eu estudo, mais respeito, mais admiração e mais carinho eu tenho pelas outras religiões. Porque nós vamos entender que todas as religiões são escolas. São escolas que têm basicamente o mesmo objetivo. Todas essas religiões basicamente têm o objetivo de nos aproximar de Deus e de nos ajudar a fazer progresso. Então todas essas religiões que existem, elas podem nos ajudar, podem nos ser muito boas, muito úteis em algum momento da nossa trajetória evolutiva. É claro que hoje nós podemos olhar para as outras religiões e nós vamos ver virtudes em todas elas, mas nós também vamos encontrar pontos onde nós não concordamos, onde nós não entendemos ou que nós não aceitamos. Da mesma forma que muita gente ainda olha para o Espiritismo e não entende, não concorda, não aceita. Mas o que é o mais importante para o nosso entendimento referente a isso? É a gente lembrar que nós não fomos espíritas sempre, porque o Espiritismo só existe há menos de 200 anos. É importante lembrar que nós também não fomos cristãos sempre, porque o cristianismo só existe há 2000 anos, e nós somos espíritos muito mais antigos, nós somos espíritos muito mais velhos que isso. Então, com certeza, todos nós aqui já passamos por outras religiões do passado, com certeza. E eu penso que há uma grande possibilidade, uma grande probabilidade mesmo, que a maioria de nós cristãos já estivemos entre os hebreus. Já tivemos algumas encarnações entre os hebreus. E eu vou mais longe. Eu acredito, é um pensamento particular meu, eu acredito que uma boa parte dos cristãos somos hebreus reencarnados.
Isso explicaria por que nós temos tanta facilidade para compreender e aceitar os ensinamentos do Cristo. Porque lembre, Jesus não apenas escolheu o povo hebreu, Jesus preparou o povo hebreu para receber os seus ensinamentos. Então há uma grande probabilidade que boa parte de nós cristãos, não todos é claro, mas boa parte somos hebreus encarnados. Mas voltando lá para Moisés e os hebreus, nós vamos entender então que os hebreus, os judeus, naquela época, falar hebreu, judeu e israelita era tudo a mesma coisa. Hoje nem tanto, porque tem um estado chamado Israel, mas naquela época era tudo igual. Então, se eu falar hebreu, judeu, é a mesma coisa. Os hebreus olham para Moisés como sendo então um profeta enviado de Deus, e eles acreditam que todos os ensinamentos de Moisés são ensinamentos que ele recebeu de Deus. Então, na nossa Bíblia Sagrada, nossa Bíblia cristã, nós temos hoje 39 livros lá no Velho Testamento. Só que os hebreus, os judeus, eles só aceitam 5 livros, que são os 5 primeiros livros, que são os 5 livros de Moisés. Para eles, só esses 5 livros têm conotação de livro sagrado, porque foram recebidos por Moisés, e Moisés teria recebido tudo isso de Deus. Eles chamam esses 5 livros de Pentateuco e também chamam de Torá. Então, para os hebreus, tudo que Moisés disse tem significado, e porque veio de Deus, tem um significado que tem um fundo moral, e tem um fundo real e tem um fundo moral. Quando nós vamos lá para o livro Gênesis, essa parte da história que conta sobre a criação num ciclo de 7 dias, né, para os hebreus tem um significado de fundo real, mas tem um fundo moral também. Como é que os judeus interpretam essa passagem? Eles dizem que Deus estava nos ensinando que nós temos que trabalhar, mas nós devemos deixar um tempo para o descanso. Existe até uma regra de proporção nessa passagem, de que nós temos que trabalhar 6 vezes mais do que nós descansamos. Então vejam que, para os hebreus, essa é uma orientação recebida de Deus. Quando nós fizemos aquele questionamento, por quê? Por que nessa história de criação, de Gênesis, de trabalho, por que foi mencionado a necessidade de um 7º dia, onde Deus não criou? Porque essa é uma orientação divina. Qual é o primeiro entendimento, então, que nós devemos ter sobre o 7º dia? O 7º dia é uma orientação divina, é uma orientação que veio de Deus. Se nós não tivéssemos essa orientação, muito provavelmente, muitos de nós iríamos abusar do trabalho. Muitos de nós não iríamos aceitar a necessidade do descanso. Muitos de nós seríamos radicais a ponto de dizer que descanso é coisa de preguiçoso, é hábito de preguiçoso. A providência divina, entendendo a nossa ignorância, a nossa infantilidade ainda, se preocupou com isso e trouxe esse ensinamento para a humanidade. Olha, é preciso trabalhar, bem mais para descansar, mas é necessário o tempo de descanso. Então, por isso, o 7º dia foi incluso nessa história. Qual é o primeiro entendimento, então, que nós devemos ter sobre o 7º dia? O 7º dia é uma orientação divina, uma orientação de Deus. Voltando para Moisés, nós vamos ver que nos seus 5 livros, Moisés, em vários momentos, vai citar o 7º dia. Então, por exemplo, lá no 2º livro de Moisés, Êxodo, no capítulo 20, Moisés vai narrar a passagem quando ele recebe os 10 mandamentos lá no Monte Sinai. Interessante dessa parte é que Moisés ele já tinha deixado mais de 600 leis. Segundo a tradição do povo hebreu, Moisés deixou 613 leis, incluindo essas 10 que ele recebeu lá no Monte Sinai. É claro que os 10 mandamentos são os mais importantes, até pela forma como ele recebeu, né? Ele teria recebido diretamente das mãos de Deus, grafados, escritos a fogo, né? Em tábuas, entregues a ele pessoalmente por Deus. Então, com certeza são os 10 mandamentos são os mais importantes, porque é uma compilação dos outros 600. É um resumo. 600
Era lei demais para estudar, para compreender, para decorar, mas 10, não, 10 é pouco. Então, a providência divina, Deus ou Jesus, resumiu em 10 mandamentos e disse à humanidade: olha, se vocês cumprirem esses 10 mandamentos, vocês vão estar andando de acordo com as leis de Deus. Mas vejam que 10 mandamentos é muito pouco. É muito pouco 10 leis. Só que mesmo só nessas 10 leis, novamente nós vamos ver a preocupação da providência divina com o 7º dia. Porque é o 3º mandamento. Lembra-te do dia de sábado, de guardar o dia de sábado para o santificar. Lembra-te de guardar o dia de sábado para o santificar. Eu peço a vocês que prestem atenção nas palavras, tanto lá em Gênesis como em Êxodo. Gênesis capítulo 2, versículo 3. E Deus abençoou o dia 7º e o santificou. Observe essa palavra, santificou. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. De novo, palavra santificar. Então, quando nós lemos lá nas Escrituras de que no 7º dia Deus teria descansado, nós temos que entender que isso não quer dizer que Deus naquele dia se tornou inútil, nem muito menos que Deus se tornou preguiçoso naquele dia, mas apenas que Ele teve uma ação diferente da ação que Ele teve nos outros dias. Por que nós falamos aqui da preguiça? Porque quando nós falamos em descanso, é muito fácil para qualquer um de nós confundir necessidade de descanso como uma autorização para nos tornar preguiçosos. Infelizmente é da nossa natureza, é muito fácil para nós confundir essas duas coisas. E aqui tem uma explicação nesse texto que eu coloco a respeito da preguiça, do vício da preguiça. Só que eu vou pular hoje, porque esse texto, pessoal, se eu falar ele inteiro, dá 1h30. Então eu vou cortar algumas partes. Toda vez que eu falo esse texto, eu corto umas partes e coloco outras que eu não falei da última vez, para não ficar um texto muito grande. Eu vou cortar essa explicação hoje do vício da preguiça. Mas o que nós precisamos entender? Qual é o segundo entendimento que nós devemos ter sobre o 7º dia? No 7º dia, quando se diz que Deus descansou, não quer dizer de forma nenhuma que Deus naquele dia ele se tornou inútil, nem que ele se tornou preguiçoso, mas apenas que Deus teve uma ação diferente da ação que ele teve nos outros 6 dias. Ou seja, Deus naquele dia santificou o dia, tornou o dia santo, tornou o dia sagrado. Foi essa a ação que ele teve. E o povo judeu leva isso muito a sério. Para o povo judeu, o 7º dia é um dia sagrado, realmente. Para eles, o 7º dia é o sábado, que eles chamam de Shabat, ou Shabat. Para nós, para a maioria de nós cristãos, pelo menos, o 7º dia é o domingo, né? Só que os judeus, eles levam isso muito ao pé da letra. Nós vamos ver, por exemplo, em algumas passagens do livro de Êxodo, frases como essa: e aquele que profanar o dia de sábado será castigado de morte. Ou então nós temos uma outra passagem que diz assim: e aquele que realizar qualquer trabalho no dia de sábado, com certeza morrerá. Então nós podemos ver aí uma certa radicalidade. É claro que hoje, na atualidade, os judeus não são tão radicais assim mais. Mas naquele tempo havia essa radicalidade. E eles têm vários motivos nesses 5 livros de Moisés para considerar o 7º dia como um dia sagrado. Eu vou citar alguns aqui. Primeiro motivo, porque o 7º dia foi uma orientação divina recebida lá em Gênesis, como nós já falamos. Segundo motivo, porque o 7º dia foi uma orientação divina confirmada em Êxodo, que é o 3º mandamento. Nós já falamos também. Só que lá no 5º livro, o livro Deuteronômio de Moisés, nós vamos ter lá uma outra informação referente a isso. Deus teria dito ao povo hebreu para guardar o sábado, para se lembrar da aliança feita entre Deus e o povo hebreu, porque o povo hebreu foi escravo no Egito, e Deus o libertou com mão forte e braço estendido. Então Deus teria dito ao povo hebreu para guardar o sábado, também para se lembrar dessa aliança feita entre o povo hebreu e Deus, entre Deus e o povo hebreu. É claro que quando Jesus chegou,
Jesus quebrou essa estrutura de pensamento, quebrou essa estrutura de pensamento radical, levado ao pé da lei. Porque os hebreus, eles têm até hoje uma relação de 39 atividades que eles não podem fazer no sábado. E eles vêm adaptando essas 39 atividades até os dias de hoje, né, de acordo com a modernidade. São todas atividades relacionadas a algum tipo de trabalho. Só que quando Jesus chegou, Jesus veio fazendo algumas atividades que para o povo judeu era uma profanação. No entanto, Jesus explicou ao povo hebreu: o sábado foi feito para o homem, não é o homem que foi feito para o sábado. O sábado foi feito por causa do homem, não é o contrário. Não é o homem que foi criado por causa do sábado. Então Jesus já começa a quebrar essa estrutura de pensamento, mostrando que é necessário descanso? Mas não quer dizer que esse dia de descanso tenha que ser obrigatoriamente no sábado. Numa outra passagem, Jesus está dentro do templo e havia um homem com o braço mirrado, querendo ser curado pelo mestre. Mas haviam ali escribas e fariseus olhando para Jesus, para ver se Jesus iria profanar o sábado fazendo um trabalho de cura. Só que Jesus, sabendo disso, usando a sua sabedoria superior, olha para os escribas e fariseus e pergunta: é lícito, é permitido fazer o bem no sábado ou não fazer? Então Jesus faz uma pergunta sobre uma atividade que não era proibida, que não estava lá naquela lista das 39. Fazer o bem não era proibido. Então os escribas e fariseus não souberam o que responder a Jesus, ficaram calados. Jesus olha para o homem, manda ele estender o braço e Jesus cura o homem ali na frente de todo mundo. Por quê? Porque fazer o bem não era proibido. Então Jesus olha para os escribas e fariseus e diz a eles: para que vocês saibam que o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Quem é o Filho do Homem? É só Jesus? Não. Todos nós somos filhos e filhas do homem. Todos nós somos filhos e filhas de Deus. Então todos nós somos senhores e senhoras do sábado. Nessas passagens, Jesus nos deixa algumas lições importantes referentes ao sétimo dia. É claro que nós temos que nos lembrar primeiro das palavras de Jesus, quando ele disse que ele não veio destruir a lei. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-las. E também veio ensiná-las, explicá-las, porque em momento nenhum Jesus proíbe o sétimo dia. Em momento nenhum Jesus proíbe o dia de descanso. Mas ele deixa claro que esse dia de descanso não tem que ser necessariamente no sábado, porque sábado é só um dia como outro qualquer. Sábado é um nome de um dia da semana. Então, não tem essa obrigatoriedade de ter que descansar sempre naquele dia. Só que Jesus nos deixa ainda uma instrução ainda mais importante, quando ele nos mostra que mesmo nesse dia reservado ao descanso, nada deve nos impedir de fazer o bem. Nada. Porque o bem, isso está explicado também no livro dos Espíritos muito claramente. Nada deve nos impedir de fazer o bem, porque nós devemos fazer o bem sempre que nós tivermos uma oportunidade de fazer. Não interessa o dia, não interessa a hora, o momento, a situação. Sempre que nós tivermos a oportunidade de fazer o bem, nós devemos fazer o bem. É uma lição talvez a mais importante que Jesus nos deixa sobre referente a esse assunto. Mas voltando ao pensamento dos judeus referente ao sétimo dia. Então, para os judeus, o sétimo dia, que é o sábado ou Shabat, é um dia sagrado, reservado para o descanso e para desconexão. Eu peço a vocês que prestem atenção nessa palavra, desconexão. Quais são os principais objetivos do sétimo dia para os judeus? Eu vou citar aqui alguns, os principais, numa ordem aleatória, tá? Não é a ordem mais importante, é uma ordem aleatória. Quais são os principais objetivos do sétimo dia? Primeiro, é um dia para descanso do corpo e da mente. Eu peço que vocês prestem atenção nesse detalhe, é descanso do corpo, mas também da mente. É um dia para conexão com Deus. Terceiro, é um dia para conexão com a família, com os amigos. E quarto, é um dia para melhorar, para aperfeiçoar a nossa espiritualidade. Então, olhando para esses objetivos, nós podemos perceber que o entendimento dos hebreus, dos judeus, sobre
O sétimo dia ele é muito mais amplo que a maioria de nós cristãos. E nós então deveríamos aprender um pouco com eles. Vou repetir. Quais são os principais objetivos do sétimo dia para os judeus? Primeiro, é um dia para descanso do corpo e da mente. Segundo, é um dia para melhorar a nossa conexão, a nossa ligação com Deus. Terceiro, é um dia para melhorar a nossa conexão, nossa ligação com a família e com os amigos. E quarto, é um dia para melhorar, para aperfeiçoar a nossa espiritualidade. Então vejam que é um dia diferente. Com essa informação, com esse entendimento, nós podemos nos fazer alguns questionamentos. E essa é a parte mais importante da nossa reflexão. Será que nós temos sabido descansar da forma necessária? Será que nós temos sabido descansar realmente corpo e mente? Eu vou me atrever a dizer que a maioria de nós não sabemos fazer isso. Porque nós não sabemos nos desligar do nosso dia a dia. Quando os judeus falam lá de desconexão, eles estão falando de deitar dos outros, que esse dia, o sétimo dia, é um dia especial. É um dia para nos desligar da rotina, do cotidiano, das nossas preocupações, dos nossos problemas. Porque para eles é um dia sagrado. É um dia onde nós vamos pensar em nós, no trabalho espiritual de nós mesmos, na melhora interior de nós mesmos, na melhora dos nossos relacionamentos. É um dia diferente dos outros. É um dia de desconectar mesmo, só que a maioria de nós não sabemos fazer isso. E muitos de nós ainda vamos dizer, eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como me desligar da minha rotina, do meu cotidiano, das coisas que eu faço. Eu não tenho como fazer isso. Tudo bem. Nós todos aqui entendemos, porque a maioria de nós não sabemos fazer isso mesmo. Só que nós temos que entender o prejuízo que isso traz para nós. Descansar o corpo, todo mundo entende. Acredito que das pessoas que estão aqui, acredito que todos vocês aqui já tiveram um dia de insônia, ou um dia em que não conseguiu dormir por algum motivo. O que acontece com a gente no outro dia, quando o sono chega, quando o sono bate de verdade? Nós ficamos quase que imprestáveis. Porque quando nós estamos com muito sono, muito cansaço, a gente não consegue pensar direito, a gente não consegue raciocinar direito. Você não tem vontade de fazer nada. Você não tem energia. Você não quer fazer nada, você quer descansar. Por quê? Porque o corpo exige isso da gente. O corpo tem o seu limite e a gente não consegue vencer o corpo. Tanto é que algumas pessoas, não querendo dormir, dormem. Por quê? Porque não conseguem. O corpo nos obriga. Você tem que descansar para me dar energia. Você tem que descansar para que o corpo refaça as suas energias. Isso nós entendemos muito bem referente ao corpo. Não é verdade? Nós entendemos que o corpo precisa descansar para ter energia. Só que a mente também precisa da mesma coisa. A mente também precisa descansar para repor as energias, para refazer as energias. Se a gente não descansa a mente, olha só, nós não temos energia para criar. Nós não temos energia para produzir o melhor que nós podemos produzir. Nós não temos energia para encontrar soluções para a nossa vida. Então, o que vai acontecendo com a gente sem perceber? Nós vamos decaindo. A nossa capacidade de produzir vai diminuindo. Alguns de nós adoecemos até. E aí pode ser doença física, doença emocional, doença psíquica, pode ser vários tipos de doença. Quantos de nós aqui já nos dissemos em algum momento, no passado eu era muito mais ativo, eu fazia isso, fazia aquilo outro. Agora não faço mais quase nada disso. Só que nós associamos, a maioria de nós associamos essa baixa de produtividade na vida, associamos isso à nossa idade, porque ficamos mais velhos. Associamos isso à nossa rotina que mudou, nossa rotina de trabalho, associamos isso a algum tipo de doença que nós tivemos. Quase nenhum de nós associa isso à nossa baixa energia mental, porque nós estamos carregando os nossos problemas sem descanso. A gente não consegue separar um dia ou algumas horas que seja para descansar a mente.
Então a gente veio numa rotina sem descanso, ou quase sem nenhum descanso, e a gente veio perdendo essa capacidade de produzir, capacidade de fazer o melhor que nós podemos fazer. Questão 254 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos benfeitores se os espíritos sentem fadiga e se eles têm necessidade de descanso. E os benfeitores vão explicar para Allan Kardec que os espíritos, eles não sentem a fadiga, o cansaço como nós, porque eles não têm órgãos grosseiros como nós, ou seja, eles não têm órgãos materiais como nós. O descanso do espírito é um descanso moral, é um descanso mental. Eles dizem que quando o espírito quer descansar, ele simplesmente limpa a sua mente de todos os tipos de pensamento e não foca o seu pensamento em nada. Como é que nós chamamos isso? Nós chamamos isso aqui de meditação. A meditação, quando a gente limpa a mente, não foca a mente em nada, não foca o pensamento em nada, isso é meditação. Os benfeitores vão explicar também que quanto mais evoluído é um espírito, menos necessidade ele tem desse tipo de descanso, ou de qualquer descanso. E o espírito chega, quando chega a uma determinada elevação, nem esse tipo de descanso ele tem necessidade. Mas nós, na nossa atual faixa evolutiva, nós precisamos descansar, tanto do lado de lá como do lado de cá. Então, nós precisamos aprender a descansar. Albert Einstein, um grande cientista, um grande gênio, dizia que muitas vezes, quando ele não conseguia encontrar solução para algum dos seus problemas, ele entrava no estado de relaxamento e meditava, em qualquer lugar que ele estivesse, no seu local de trabalho, na sua casa, no trem, no ônibus, sentado num banco de praça, em qualquer lugar. Se ele sentia necessidade, porque ele não estava conseguindo concatenar os pensamentos, ele entrava no estado de relaxamento e meditava, em qualquer lugar. E ele dizia que várias soluções ele encontrou depois desses momentos de relaxamento e de meditação. Qual é uma das explicações espirituais para isso? Tá? Uma das explicações é que quando nós estamos dentro de uma faixa de perturbação, todos nós temos uma energia e essa energia tem uma vibração, certo? Então as vibrações estão em faixas. Quando nós estamos dentro de uma faixa de vibração perturbada, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos tristes, irritados, aflitos, angustiados, ansiosos. Quando nós estamos dentro dessa faixa de perturbação, os espíritos malfazejos, os espíritos do mal, têm possibilidade de influenciar o nosso pensamento. Então, se por um acaso tiver, mas veja que é só uma hipótese, eu não estou dizendo que tem, tá? Mas se por um acaso tiver algum espírito perto de você, ou alguns espíritos perto, querendo te prejudicar, esses espíritos vão tentar te manter dentro dessa faixa de vibração perturbada. Por quê? Porque aqui, nessa desarmonia, eles conseguem influenciar o seu pensamento. E se eles querem te prejudicar, eles precisam te manter aqui dentro. Pensa no problema, pensa no problema, pensa na tristeza, pensa naquilo que te incomoda, naquilo que dói, pensa naquilo. Eles vão tentar te manter aqui dentro. Quando a pessoa entra num estado de meditação, de relaxamento e meditação, naturalmente, sem fazer esforço, essa pessoa sai desse estado, dessa faixa vibratória perturbada e vai para uma faixa vibratória superior. Nessa faixa vibratória superior, os espíritos malfazejos, os espíritos perturbadores não podem influenciar o nosso pensamento. Por quê? Porque eles estão presos aqui dentro. Eles estão presos nessa faixa de vibração perturbada. Eles não conseguem ir para lá. Só que lá, nessa faixa de vibração superior, os espíritos superiores podem nos ajudar, podem influenciar o nosso pensamento, trazendo boas inspirações, boas intuições. É a forma que eles podem nos ajudar. Então, nós temos que aprender a descansar a mente, nem que seja por algumas horas. Se a pessoa não consegue se desligar um dia inteiro da sua rotina, nós temos que aprender a nos desligar pelo menos por algumas horas. E a pessoa que não sabe meditar, a pessoa que não tem esse costume e não consegue, uma das formas de descansar a mente é simplesmente sair dos pensamentos de preocupação e problema e pensar numa coisa que te agrada.
Pensar em alguma coisa que te mantém feliz, que te mantém alegre, que te faz sentir bem. É uma forma de descansar. O melhor seria limpar os pensamentos mesmo, mas não é possível. É uma forma, uma alternativa que nós temos. Eu gosto muito de um pensamento que eu vi num filme antigo chamado 7 anos no Tibete. Acho que a maioria de vocês deve conhecer. É um filme baseado numa história verídica, onde o Dalai Lama está conversando com o personagem principal, que era interpretado pelo Brad Pitt, e o Dalai Lama fala para ele assim: se um problema tem solução, não temos por que nos preocupar com ele. Agora, se um problema não tem solução, de nada adianta nos preocupar com ele. Ou seja, se mantenha sempre em paz, se mantenha sempre tranquilo. Depois eu vim descobrir que esse pensamento é, na verdade, de um sábio grego, um filósofo chamado Epicteto. Mas a doutrina espírita também nos ensina isso. Nos ensina a nos manter em paz, tranquilos, em qualquer situação. Então nós precisamos aprender a descansar a nossa mente, nem que seja por algumas horas. O segundo objetivo do 7º dia é que o 7º dia é um dia para melhorar a nossa conexão, a nossa ligação com Deus. Minha garganta está ficando seca muito rápido. Qual é a melhor forma? Como está a sua conexão com Deus? Como está a sua conexão com Deus? Porque nós aprendemos na doutrina espírita que todos nós, quando viemos para cá, nós trouxemos na bagagem um plano de trabalho, que eles chamam de programação reencarnatória. E alguns de nós até pudemos participar da elaboração dessa programação reencarnatória. Só que os benfeitores nos explicam que a maioria de nós, a grande maioria de nós, falhamos ao executar o nosso plano, nossa programação reencarnatória. E quando nós chegamos lá, de volta ao plano espiritual, nós chegamos lá como fracassados, porque não conseguimos realizar o plano que estava organizado para nós na última encarnação. Só que os benfeitores também nos dizem que a melhor coisa que nós podemos fazer para nos ajudar a não falhar, a ter sucesso ao realizar a nossa programação reencarnatória, a melhor coisa que nós podemos fazer é manter a nossa conexão com Deus. Manter a nossa ligação com Deus. E qual é a melhor forma de manter a nossa conexão com Deus? É através da oração. Os benfeitores nos dizem que quando nós saímos do plano espiritual e estamos vindo para cá, é como se nós estivéssemos mergulhando num grande abismo, num abismo profundo e muito escuro. Ou então como se nós estivéssemos andando por um pântano, coberto por árvores numa noite sem lua, ou seja, um lugar muito escuro, que é muito difícil para eles nos enxergar de onde eles estão. Mas quando nós fazemos uma oração, é como se acendesse uma luz sobre as nossas cabeças. E é nessa hora que eles têm facilidade, ou maior possibilidade de nos localizar. E nos enxergando, eles podem nos ajudar. Então, eu vou fazer uma pergunta que cada um responda para si mesmo. Você tem orado? Você tem rezado? Você tem usado esse poder a seu favor? Porque os benfeitores nos ensinam, na questão 661 do Livro dos Espíritos, que as boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Ou seja, fazer o bem é a melhor oração que nós podemos fazer. Quem está fazendo o bem está sempre sendo visto pela espiritualidade maior. Mas os benfeitores também nos explicam um pouco antes, na questão 659 do Livro dos Espíritos, que pela prece nós podemos propor 3 coisas. Nós podemos pedir, agradecer e louvar. A maioria das pessoas que rezam, que oram, só pedem. Uma parcela bem menor se lembra de agradecer alguma coisa. Mas quase ninguém louva, quase ninguém faz louvor. No entanto, nós podemos fazer esses 3 tipos de oração todos os dias
de forma simples, rápida, objetiva e eficaz. Todos os dias. Porque Jesus nos disse que não é pela quantidade de palavras que nós seremos ouvidos. E os benfeitores também nos explicam que toda oração sincera faz eco na espiritualidade. Ou seja, toda oração sincera é escutada em algum lugar da espiritualidade e será atendida no momento certo, no momento oportuno. Então nós podemos e devemos fazer os 3 tipos de oração todos os dias. Por exemplo, quando nós fazemos o Pai Nosso, já nessa oração nós fazemos vários pedidos. Dá-nos o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo mal. Nós já fazemos vários pedidos, e essa é a oração mais poderosa que existe nesse mundo. Por que o Pai Nosso é a oração mais poderosa que existe nesse mundo? Porque ela foi ensinada pelo Mestre Jesus. E se tem alguém que entende sobre o poder das palavras e o poder da oração, com certeza esse é o Senhor Jesus. De todos os seres que passaram pelo nosso mundo, nós sabemos que Jesus é incomparável, é inigualável, não tem ninguém como ele. Então, se tem alguém que entende do poder das palavras e do poder da oração, esse alguém é Jesus. Um segundo motivo pelo qual nós podemos considerar que o Pai Nosso é a oração mais poderosa que existe nesse mundo é também porque essa oração é uma oração repetida todos os dias, milhões ou até bilhões de vezes, todos os dias. Então ela carrega com ela uma energia, um magnetismo extremamente poderoso. Essa oração chega muito rápido no plano superior. Só que nós temos que fazer ela com sentimento. Orar o Pai Nosso prestando atenção nas palavras, prestando atenção, com sentimento. Faça o Pai Nosso e depois faça um pedido que você queira fazer. Isso tem muito mais efeito do que muitas outras orações, outros tipos. Quem quiser entender um pouco mais sobre o poder do Pai Nosso, a sugestão é que você leia, ou melhor, estude o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós podemos fazer orações ainda mais simples e mais rápidas, que também são objetivas, que também têm eficácia. Porque, por exemplo, os benfeitores nos ensinam que existem 2 coisas que Deus não nega para ninguém que Ele pede: é força e coragem. Então nós devemos orar todos os dias pedindo força e coragem. Deus, Pai, dá-me força e coragem para enfrentar aquilo que eu preciso enfrentar. Dá-me força e coragem para passar pelas experiências que eu preciso passar. E uma outra coisa que nós podemos pedir também, podemos e devemos, é proteção. Porque existem 2 espécies de sofrimento na vida. A primeira espécie de sofrimento é aquele sofrimento que nós não podemos evitar. Nós vamos ter que passar por ele porque ele está na nossa programação reencarnatória. E a segunda espécie de sofrimento é aquele sofrimento que nós causamos pelo nosso livre-arbítrio. Isso aí está explicado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sofrimentos que nós não precisávamos passar, mas nós criamos pelo nosso livre-arbítrio. Vou dar exemplos bem simples. Uma pessoa às vezes se envolve numa discussão, numa briga, numa confusão que não precisava se envolver. Ela poderia ter se desviado dali, ela poderia ter se afastado dali, ela poderia ter ignorado o que foi dito a ela, ela poderia ter perdoado o que foi dito a ela, mas não. Ela vai lá e compra a briga. E no que ela compra a briga, ela muitas vezes vai arrumar uma inimizade que pode lhe causar diversos problemas no futuro. A pessoa sai para dirigir um automóvel, uma motocicleta, e se envolve num acidente. Por quê? Porque estava invigilante, porque estava deprimida, porque estava irritada, porque estava olhando para o celular. Então nós podemos e devemos pedir essas 3 coisas: força, coragem e proteção. Agradecer, nós podemos agradecer de forma também simples, rápida, eficiente. Terezinha, nossa irmã, deu um exemplo aqui logo no começo. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Porque muitos não têm mais um dia de vida. Quem não sabe agradecer o que tem, talvez não mereça nem o que tem. Muito obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, porque ainda hoje existem muitas pessoas morrendo de fome todos os dias ao redor do mundo. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar, pela minha casa, por onde moramos, porque muitas pessoas não têm onde morar. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas roupas, porque muitas pessoas não têm 2 roupas para vestir.
E muitas pessoas não têm nenhuma roupa decente para vestir. Muito obrigado, Senhor, pela minha família, porque muitos não têm família. Muito obrigado, Senhor, pelos meus amigos, porque muitos vivem na solidão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu trabalho, porque muitos gostariam de ter um trabalho apenas para ter dignidade, apenas para se sentir dignos novamente. Muito obrigado, Senhor, pela minha saúde, porque eu estou aqui enquanto muitos estão. E agradeço por tudo que você tem, porque os benfeitores do Cristo que muitos de nós aqui temos muito mais do que nós merecemos, se for considerar o nosso passado desastroso, principalmente em vidas passadas. Então nós podemos e devemos agradecer todos os dias. Quem não agradece o que tem, talvez não mereça nem o que tem. E louvar. Muitos de nós não louvamos. O que é louvar? Louvar é reconhecer a supremacia de Deus, é reconhecer a grandeza de Deus. Louvar é demonstrar a nossa fé em Deus. Só que tudo que nós falamos, tudo que nós proferimos, tudo que nós decretamos, tem que ser a verdade. Nós temos que acreditar, pelo menos nós temos que acreditar naquilo que nós estamos falando. Qual é o principal atributo da fé? Crer. Qual é o principal ingrediente que tem que ter na nossa fé? A crença. Nós temos que acreditar. Quem ensinou isso? O Mestre Jesus. Ele fala isso de diversas formas. Um exemplo, que seja feito conforme tu crês. Então nós temos que crer, nós temos que acreditar. Aquilo que nós proferimos tem que ser a verdade. Eu vou propor aqui um louvor que é uma verdade absoluta. Tudo em minha vida está melhorando porque Deus quer. Tudo em minha vida está melhorando porque Deus quer. Tudo em minha vida está melhorando porque Deus quer. Isso é uma verdade absoluta. Porque Deus só quer o nosso bem. Não existe nenhum momento, nenhuma situação em que Deus não queira o nosso bem. Por mais difícil que seja a nossa prova, por mais dolorido, por mais sofrido que seja aquela experiência, não existe nenhum instante em que Deus não queira o nosso bem. Se você acredita em Deus, se você tem fé em Deus, nós temos que entender isso. Todas as experiências que nós temos, Deus nos permite passar por ela, porque Ele acredita que nós vamos sair dela melhores do que quando nós entramos. Então não existe nenhum instante, nenhum momento em que Deus queira o nosso mal. Deus só quer o nosso bem. Por isso, a minha vida está melhorando porque Deus quer. E a doutrina espírita nos ensina que também nós, como espíritos, nós estamos sempre andando para frente. O espírito ele não retrocede, o espírito não retrograda, o espírito não degenera, o espírito não anda para trás. Nós só temos duas condições como espíritos: ou nós evoluímos, ou nós nos mantemos parados. Ou nós evoluímos, ou nós ficamos estacionados. Mas nós não voltamos para trás. O espírito não retrocede, não retrograda, não regenera. O espírito, ou ele evolui, ou ele fica parado. Isso significa que daqui 100 anos nós seremos melhores. Daqui 500 anos nós seremos muito melhores. E daqui 2000 anos nós seremos muito, muito melhores. E provavelmente nenhum de nós aqui vamos precisar mais reencarnar em planetas como esse, de provas e expiações, onde nós temos que vir muitas vezes para expiar. Quem acreditou em Cristo, quem acreditou em Jesus há 2000 anos atrás, já não reencarna mais nesse planeta para expiar. Pode reencarnar como missão, mas não para expiar. E nós temos vários exemplos na literatura espírita. Eu vou citar dois. Judas Iscariotes, aquele que muitos de nós acreditamos ainda que temos o direito de julgar e condenar pelo que ele fez. Só que a literatura espírita nos explica que Judas já evoluiu tanto que desde o século XV ele não precisa mais reencarnar aqui. Maria Madalena, prostituta, aquela pessoa de má vida, de má conduta, que dava maus exemplos pela sua vida, já evoluiu tanto que até reencarnação como santa da Igreja Católica ela já teve. Ou seja, só por entrar em contato com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nós estamos melhorando. Isso até nós já explicamos como, mais ou menos como isso acontece numa outra parábola que nós, inclusive, falamos aqui. A parábola da semente explica isso. Só de entrar em contato com o Evangelho nós estamos melhorando, sem saber como. Mas enfim, isso é uma outra história. Vou falar para vocês
um outro louvor que todo mundo conhece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Repita isso como um mantra. Quando você estiver naquela região de perturbação, aflito, triste, irritado, angustiado, ansioso, repita isso. Não acredite em mim. Não acredite no que eu estou dizendo. Faça. Você vai ver que, repetindo esses louvores como um mantra, em pouco tempo você vai passar a se sentir melhor. E aquele problema que estava te afligindo, ele vai passar da sua vida e muitas vezes você não vai nem perceber. Não acredite em mim, faça. Tudo em minha vida está melhorando porque Deus quer. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Repita um mantra qualquer. Um mantra de palavras fortes, de palavras poderosas, de palavras verdadeiras. Faça isso e você vai ver. Então, nós podemos e devemos orar das 3 formas todos os dias: louvar, agradecer e pedir de forma rápida, simples, objetiva e com eficácia. O terceiro objetivo do 7º dia é que o 7º dia é um dia para melhorar a nossa conexão com a família e com os amigos. Todos nós aqui conhecemos muitas pessoas. Com uma parte dessas pessoas nós temos amizade. Uma parte dessas amizades nós temos mais afinidade. Mas existem aquelas pessoas que são as mais importantes para nós. Quem são as pessoas que são as mais importantes para nós? São aquelas que, se elas se afastarem de nós, nós vamos sentir falta. As pessoas mais importantes em nossas vidas são aquelas que, se elas se afastarem de nós, porque foram para o plano espiritual, para outra cidade ou para outro país, nós vamos sentir falta. Se uma pessoa se afasta de você e você não sente falta, você pode até gostar dela, mas ela não está na tua lista das mais importantes, porque as pessoas realmente importantes, elas fazem falta, se elas se afastarem de nós. Eu imagino que todos aqui saibam quem são as pessoas mais importantes nas suas vidas, porque para muitos de nós, as pessoas mais importantes, nós contamos com os dedos das mãos, e para muita gente sobra dedos ainda. Qual é a questão que nós podemos fazer referente a esse assunto? Será que nós temos dado atenção a essas pessoas que nós consideramos como sendo as mais importantes? Será que nós temos dedicado alguns minutos da nossa semana, ou mesmo do nosso mês, para dar atenção a essas pessoas? Porque é para isso também que o 7º dia serve, para melhorar a nossa ligação, a nossa conexão com as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente aquelas que nós consideramos as mais importantes. Será que nós temos nos preocupado verdadeiramente com o bem-estar dessas pessoas? Será que essas pessoas não estão, as mais importantes pelo menos, será que elas não estão sofrendo por algum motivo? Nós não sabemos, porque nós não estamos próximos, não estamos ligados a elas, não estamos interessados por elas, e talvez seja um sofrimento que nós podemos ajudar a resolver. A hora de nos interessar por essas pessoas é agora, porque inevitavelmente nós vamos nos afastar de todas elas. Em algum momento nós vamos nos afastar, porque nós vamos ter que voltar para o plano espiritual. É claro que a doutrina espírita, ela nos dá uma consolação muito poderosa, uma consolação muito importante. A doutrina espírita nos ensina que um dia nós vamos nos reencontrar com essas pessoas que nós amamos, com essas pessoas que são as mais importantes. Mas, no entanto, tem uma coisa que a doutrina espírita não tem como explicar para nós: é quando isso vai acontecer. Esse reencontro com essas pessoas pode ser rápido, pode ser que logo em seguida nós também partamos para o mundo espiritual. Pode ser que quando nós chegarmos lá, algumas dessas pessoas mais importantes estejam nos esperando para nos receber, mas pode ser que não. Pode ser que esse reencontro demore muitos anos, séculos, milênios. Não temos como prever isso. Pode ser que essas pessoas estejam numa outra esfera, numa outra dimensão onde nós não temos acesso. Então a hora de nos preocupar com essas pessoas é agora. A hora de dar atenção para essas pessoas é agora. Tem um pensamento, e o quanto nós podemos aprender com todas as pessoas que estão ao nosso redor? Quanto nós podemos aprender? Tem um pensamento de Emerson que eu gosto muito e eu procuro usar na minha vida. Ralph Waldo Emerson, filósofo, escritor, poeta. Ele tem um pensamento que diz assim: eu procuro pensar
que todas as pessoas que eu conheço são melhores que eu em alguma coisa. Pensando assim, todas as vezes que eu me aproximo de alguém, eu sempre penso que essa pessoa tem alguma coisa para me ensinar. E penso também que eu posso ensinar alguma coisa a ela. Pensando assim, eu nunca me coloco acima de ninguém, mas também nunca me coloco abaixo de ninguém. Eu sempre procuro me nivelar as pessoas. E essa é uma verdade absoluta também. Se nós olharmos aqui, todas as pessoas que eu conheço são melhores que eu em alguma coisa. E mesmo as que eu não conheço, são melhores que eu em alguma coisa. É uma verdade absoluta. Então, a hora de pensar, de nos preocupar, de estar com as pessoas que nós amamos, principalmente as mais importantes, é agora. Para finalizar, qual é o quarto objetivo do sétimo dia? O quarto objetivo do sétimo dia é melhorar, é aprimorar a nossa espiritualidade. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós aprimoramos a nossa espiritualidade? Basta vir aqui assistir uma palestra? Basta ler um bom livro? Basta assistir um filme inspirador? Não. Para melhorar a nossa espiritualidade, o que nós precisamos? Como é que nós melhoramos a nossa espiritualidade? Nós melhoramos aqui, no silêncio das nossas reflexões. Para melhorar a nossa espiritualidade, nós precisamos refletir sobre aquilo que nós estamos aprendendo. Aqui, nós estamos vindo para buscar argumentos, para buscar inspiração, para buscar informação. Mas se nós não refletirmos sobre aquilo que nós estamos aprendendo, nós vamos esquecer. E aquele ensinamento não vai servir de nada. Eu penso que algumas pessoas que estão aqui hoje nunca olharam para o sétimo dia por esse ângulo que nós estamos, por essa perspectiva que nós estamos comentando hoje. Mas se você não pensar sobre isso quando sair daqui, você vai esquecer e esse ensinamento não vai servir de nada. Então, para melhorar a nossa espiritualidade, nós precisamos refletir sobre aquilo que nós estamos aprendendo. Para finalizar, vamos recapitular o que nós refletimos aqui hoje. Qual é o primeiro entendimento que nós precisamos ter sobre o sétimo dia? O sétimo dia é uma orientação divina, é uma orientação de Deus. Qual é o segundo entendimento que nós devemos ter sobre o sétimo dia? Quando se diz nas Escrituras que Deus descansou no sétimo dia, nós devemos entender que Deus não se tornou inútil nem preguiçoso naquele dia, mas apenas que Ele teve uma ação diferente da ação que Ele teve nos outros 6 dias, porque Deus santificou o sétimo dia. Deus tornou o sétimo dia santo, um dia sagrado, um dia para que nós devemos nos preocupar com o melhoramento de nós mesmos, com o aperfeiçoamento de nós mesmos, e devemos ter esse tempo também para nos aproximar, melhorar a nossa ligação com aqueles que nós conhecemos. Os principais objetivos do sétimo dia: primeiro, é um dia para descanso do corpo e da mente. É um dia para melhorar a nossa conexão com Deus. Terceiro, é um dia para melhorar a nossa conexão, a nossa ligação com Deus. E quarto, é um dia para melhorar, para aperfeiçoar a nossa espiritualidade. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude para que nós aprendamos a usar o sétimo dia, a aproveitar o sétimo dia de uma forma cada vez melhor para nós e para aqueles que nos rodeiam. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito bem, nossa gratidão matinal. Vamos refletir a mensagem desta manhã e agradecer. E agora vamos para a aplicação dos passes.